Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos. Hoje nós estamos especialmente aqui para comentar os últimos acontecimentos tristes da nossa cidade co-irmã, Suzano, onde nós aqui enviamos todas as nossas vibrações positivas para que essas pessoas, esses irmãos e irmãs ali, todos envolvidos nessa tragédia, possam ser abraçados, que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja acolhendo cada coração amigo que ali esteja passando por essa provação. Aqui, as nossas condolências, o nosso abraço, o nosso carinho vai tanto para as famílias daqueles que foram considerados os agressores, quanto para as famílias daqueles consideradas as vítimas. Portanto, para nós ali, todos estão merecendo a nossa compaixão, a nossa piedade, as nossas preces principalmente. E é nesse sentido que hoje nós queremos algo trazer para que você possa refletir a respeito. O que aconteceu no entorno desse evento é que algumas supostas autoridades foram para a mídia dizendo que deve-se armar a população, que deve-se diminuir a maioridade penal, que o professor deve ir para a sala de aula armado. E eu, como professor, eu peço vênia para divergir, para ir contra essas ideias. E na condição de cristão, eu também gostaria de trazer alguns argumentos que vão em oposição a essas propostas que eu não vejo sentido e não vejo que nos levarão a lugar algum. Primeiro, que se armar toda a população, vamos viver num faroeste. Segundo, se os professores tiverem que levar armas para as escolas contra os seus alunos, eu imagino que ali não se estará construindo conhecimento. Enfim, dito isso, nós também pensamos que a maioridade penal não deve ser o melhor caminho, até porque tem tantas outras coisas que nós precisamos investir, e investir em construção de penitenciária, que é mais ou menos isso que a proposta redundaria, porque deveríamos ter locais para apreender essa quantidade de infratores, tanto dos menores infratores quanto dos maiores infratores, inclusive essa grande quantidade de infratores que são os mesmos que fazem essas propostas mirabolantes de solução rápida para as coisas. Nós sabemos que a violência está imperando, nós sabemos que existe uma série de coisas acontecendo, mas seria importante que as pessoas começassem a apreender informações e a aprender com os acontecimentos. Nós precisamos exigir daqueles que são os responsáveis que eles cumpram o seu dever, que eles cumpram o papel para os quais eles se colocaram à disposição. Eu falo aqui dos nossos representantes eleitos, tanto quanto no legislativo, quanto no executivo e, obviamente, até aqueles que estão no judiciário. Todo esse conjunto aí é formado por pessoas que devem responder às obrigações para as quais elas foram elevadas àqueles cargos tão importantes. Pensando nisso, vamos agora falar como os agressores estão sendo vistos e como eles estão sendo utilizados para bandeiras que não são as bandeiras adequadas. Até porque, como espírita cristão, nós sabemos que o Brasil tem uma missão, isso está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você acredite ou não, concorde ou não, mas é importante você verificar que nessa transição planetária é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aquela profecia de 1866 que Kardec apresenta para nós, inclusive há uma publicação em obras póstumas, nós temos parte lá na obra A Gênese, nós temos essas mesmas informações na Revista Espírita e numa série de outras obras, mas um pouco mais condensada e melhor catalogada na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e principalmente com relação à missão do Brasil, que é interessante dizer que há uma pastora no Canadá que também fez essa previsão dentro de uma manifestação espiritual dentro da sua própria igreja. É importante que a gente se lembre disso, que a gente preste atenção nisso
e hoje eu trago algumas informações para como é que nós temos que encarar aquelas pessoas que estão passando por uma situação em que cometem os atos ilícitos, os atos ilegais, que são ali os artífices das tragédias. Certa oportunidade, São Judas Tadeu estava conversando com Jesus. Esse diálogo está registrado na obra Boa Nova, no capítulo 7, e o propósito de Tadeu era que Jesus o auxiliasse para que ele obtivesse o poder necessário para poder fazer a doutrinação, inclusive coletiva, daqueles diversos espíritos que obsidiavam, que prejudicavam ali todo o caminhar regular daquelas comunidades. E pergunta por que Jesus não assim o fazia. Jesus devolve com outra pergunta, dizendo: por que você acha que Deus não pensou o que você está tendo de ideia agora, já que Ele é a inteligência suprema? Mais à frente, Jesus então diz o seguinte: o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Aqui já começa uma lição para a gente observar ao nosso redor aquelas pessoas que cometem atos que nós consideramos como infração. Eles realmente perturbam o ambiente, eles realmente cometem atos falhos. Atos que vão depor contra a moral, por exemplo. Mas aqui Jesus vai dizer que o adversário é sempre uma oportunidade. Baseado no que Tadeu queria fazer com os espíritos impuros naquela época de Jesus, hoje é o que nós estamos querendo fazer também. Nós queremos impor uma evolução coletiva dessas pessoas que são visivelmente espíritos imperfeitos, e que, por decreto, a gente as transforme em espíritos puros no dia seguinte. Ou, caso elas não concordem com os nossos pontos de vista morais, então nós vamos eliminá-las. Eliminá-las da nossa vista, da nossa companhia, eliminá-las da nossa sociedade. Como se isso também fosse possível. E continuando naquela obra, onde há o diálogo entre Jesus e Tadeu, a certa altura, Tadeu vai dizer assim para Jesus: Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Que praticamente é o que nós estamos vendo nesse século XXI, e no Brasil nós estamos experimentando algumas situações parecidas. Jesus então responde: para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Então isso nos leva a crer que não adianta a gente ficar arrotando regras morais ou regras legais para enquadrar pessoas, sendo que nós não vamos conseguir modificar o espírito, porque o espírito está em evolução. A nossa obrigação é mudar, primeiramente, a nós. Sou eu que não devo me comportar daquela maneira que eu julgo desagradável, amoral, imoral, que eu julgo que prejudica a sociedade. Então, eu devo fazer para os outros aquilo que eu quero que faça-se para mim. Essa é a regra, né? E ele vai dizer, quem está discutindo ideias, você já viu alguém modificar o outro porque está ali lhe dizendo essa ou aquela verdade? Finalmente, Jesus então vai dizer: capacita-te de que ninguém pode dar ao outro aquilo que não possua no coração. E é esse ponto que eu quero chegar. Algumas pessoas não possuem o que elas estão pedindo para os outros. Julga que o pecado cometido pelo outro é muito mais grave do que os pequenos pecados que cometem no dia a dia. E que os próprios pecados, eles podem ali ser resolvidos por um pedido de perdão a Deus. Mas sempre aponta o dedo para o pecado dos outros.
E aí nós nos lembramos daquela passagem evangélica onde está Jesus e a mulher adúltera, onde ele para no chão para desenhar e as pessoas pedem que ele condene e ele diz que aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas ele não falou pecadinho, pecadão, pecado mais grave, pecado menos grave. Não, ele colocou pecado todos no mesmo balaio, o balaio do adultério, né? E ele chega a certa altura, conversando com os discípulos depois, isso também está na obra Boa Nova, onde João, o evangelista, pergunta para Jesus por que ele não condenou, por que ele não agiu firmemente. E aí Jesus diz assim: você sabe o que levou aquela pessoa a cometer aquele ato? Então é importante que a gente não se esqueça disso, se colocando sempre no lugar dos outros, né? Principalmente daqueles que estão cometendo os atos falhos. Agora, nós queremos terminar esta primeira parte da reflexão levando uma mensagem de Santo Agostinho que está no capítulo 14, o último item, que é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Então, neste capítulo, onde tem essa mensagem longa, bastante desenvolvida pelo Espírito Santo Agostinho, ele termina dizendo a respeito de espíritos inferiores, né? Ele vai tecer alguns comentários, né? E ele vai falar das famílias, das pessoas que encarnam em famílias. Então, prestemos atenção nessa mensagem. Diz Santo Agostinho: os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar os outros, né? Então, é uma reflexão cujo Espírito de Santo Agostinho nos convida para fazermos acerca daqueles espíritos que causam perturbação. Não é isso que aconteceu? Bom, se é isso que aconteceu e se nós estivermos corretos nessa reflexão, na qual nós não temos a condição de modificar esses espíritos que têm a permissão de Deus para se encarnar entre nós e que nos perturbam de certa maneira, vamos tentar compreender como funciona a mente dos espíritos de modo geral. Se a gente pensar no funcionamento da mente humana, nós poderemos também ter alguma forma de pensar nesses casos sem trazer essas soluções espalhafatosas, soluções que não vão minorar problemas, que não vão resolver problemas, que não vão solucionar nada, mas que trarão mais problemas. Então, se nós estivermos certos de que é necessário ter um outro olhar para esses acontecimentos, nós vamos agora trazer para a nossa reflexão o capítulo 2 da obra Pensamento e Vida, ditada por Emmanuel Chico Xavier, onde ele fala sobre a vontade e traz um panorama para nós a respeito da mente humana, que ele vai destacar como sendo o espelho vivo da consciência lúcida, isto é, ele já está nos dando uma pista de que para utilizar todas as faculdades, os atributos mentais, o encarnado precisa ter um grau de evolução. Então ele começa dividindo a mente humana em departamentos. E você perceba aí que nós estamos colocando, por exemplo, a vontade. A vontade
nada mais é que a faculdade de querer, de escolher livremente, de praticar ou deixar de praticar algo. O ânimo representa essa vontade, a determinação e firmeza com que temos para atingir certos objetivos é essa vontade. E nós também podemos caracterizar essa vontade como uma força interior que nos impulsiona a fazer algo. E Emmanuel, numa síntese, ele diz assim, uma gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Lá nesse capítulo 2 da obra Pensamento e Vida, você vai verificar também que ele fala sobre o desejo. Ele falou da vontade, a vontade é que vai governar, a vontade é que está acima. Então nós colocamos aí na imagem para você uma pirâmide, onde a vontade então está no topo da pirâmide para mostrar que ela é que governa os demais departamentos, como se fosse uma empresa, que é o exemplo que o Emmanuel usa nesse livro, né? Depois então ele traz o desejo. O que é o desejo? Muitos vão pensar que desejo e vontade é a mesma coisa, não é. O desejo na verdade é a aspiração, a expectativa. E Emmanuel diz que é o departamento da mente onde operam os propósitos, as aspirações que vão alimentar o estímulo ao trabalho. Ele usa a expressão acalentar, né? Nós estamos aí traduzindo. Depois, ele vai trazer para nós a inteligência. A inteligência, essa nossa faculdade de conhecer, de compreender, de aprender, de interpretar e de julgar fazendo os juízos. E ele chama de departamento responsável pelas aquisições e ampliações da evolução e da cultura. A inteligência que nos auxilia a evoluir com essas aquisições que nós vamos obtendo durante a vida e depois vamos ampliando. Temos também a imaginação como faculdade de criar a partir da combinação de ideias. Então nós temos a capacidade de evocar imagens de objetos que nós percebemos num outro momento. E Emmanuel então diz, a imaginação é o departamento onde são amealhadas as riquezas do ideal e da sensibilidade. Por fim, nós vamos ter aí como importante departamento o da memória. É uma faculdade de conservar e lembrar estados de consciência e tudo que se sabe em relação aos mesmos. E Emmanuel diz que é o setor responsável por guardar os resumos da experiência. Ele chama de a suma, né? Suma da experiência, os resumos da experiência. E temos também na mente os outros departamentos diversos que vão definir o investimento do espírito, que terão, por exemplo, relação com as aptidões e outras questões. Então fica aí desejo, inteligência, imaginação e memória, o que nós temos de imediato, e depois nós temos o desenvolvimento da vontade. Emmanuel fala para nós que a vontade é uma dádiva divina para iluminar a razão. Essa dádiva divina, ela só se estabelece depois que nós nos depuramos, ou seja, a gente ultrapassa aquelas experiências obscuras do instinto, que é o revide, a ira, a cólera. E Emmanuel também vai nos esclarecer que em todas as manifestações de vida no universo, nós vamos ter 3 elementos: o pensamento, a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade, que é a energia dinâmica, o movimento; o magnetismo, que é a energia estática, representa a atração; e nós vamos ter o pensamento lançando mão dessas 2 energias, porque o pensamento é uma energia eletromagnética. Ao mesmo tempo que ele movimenta, ele também atrai. E em todos os campos onde o espírito se servirá de um corpo, então aonde o espírito estiver utilizando um corpo físico, uma vestimenta, uma forma, não importa o orbe que ele está, em qualquer lugar do universo onde ele está se servindo de uma forma, o pensamento, como força eletromagnética, criará gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação. E aí ele também nos explicará que o cérebro humano é uma usina de força que produz energia mental. Essa energia mental, ela é a nossa capacidade de reflexão. Essa palavra capaz significa
degrau evolutivo, segundo as minhas aquisições. Eu estou deixando de ser governado pelo instinto? Eu estou de posse das minhas faculdades? Eu estou agora senhor da minha vontade? Eu estou dominando todos os outros departamentos? Então, você está aí se perguntando, mas o que isso tem a ver com o assunto inicial, que foi o evento que aconteceu na nossa cidade aí vizinha? Ora, nós precisamos lembrar que os espíritos que evoluem na Terra estão em degraus evolutivos diferentes e nem todos têm a capacidade de reflexão igual, idêntica, mas estamos em diferentes degraus evolutivos. E muitos de nós, boa parte de nós, ainda somos governados pelo instinto e não pela razão. E a razão precisa ser dominada pela vontade. Essa energia mental que cada um tem, que é a capacidade de refletir, de pensar acerca das coisas, dos acontecimentos, dos atos, das responsabilidades ou não. Emmanuel vai dizer numa boa síntese, é a vontade quem decide a direção da energia mental, colocando as forças da eletricidade, do magnetismo e do pensamento no estado ou de inércia ou de movimento, de modo que é a vontade quem estabelece as causas que comandam os problemas dos destinos. Ou seja, eu tenho vontade de fazer algo, coloco ali toda a minha capacidade para poder realizar este algo. Quando eu verifico que esse algo é prejudicial, então eu reprimo o meu desejo e eu não ajo daquela maneira que vá prejudicar. Então eu raciocinei, eu pensei. O que isso quer dizer? Que todos os demais atributos que nós falamos aqui, o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória e os outros investimentos da alma, são todos dependentes da vontade, em primeira ordem. E é preciso também que a gente esclareça que a vontade é que governa a mente humana, que espelha uma consciência lúcida. Ora, a consciência só será lúcida quando nós estivermos dominando a vontade, ou seja, que a vontade esteja imperando. E nesse sentido, a vontade então vai comandar o desejo, a vontade comandará a inteligência, a imaginação e a memória. Por quê? O indivíduo que não possui uma consciência lúcida, ele não está usando esses atributos da vontade que nós falamos no início. E a gente lembra que todas as consciências que ainda estão se elaborando, ou seja, evoluindo, elas vão registrando experiências. E, portanto, o governo da mente, que se executa tão somente pelo desejo, é ele que leva aos enganos, às aflições e nos leva a séculos de reparação e de sofrimento, que é praticamente o que nós vimos acontecer. Aquele ato impensado, aquele ato que não foi reprimido. Quando a mente é apenas governada pela inteligência, por exemplo, ela vai levar o indivíduo a ficar aprisionado naquele quarto escuro da criminalidade. Você vai imaginar que a maioria dos criminosos são extremamente inteligentes. Nós também percebemos, por fim, que o governo pela memória, a memória que exerce a sua função corretíssima de registrar as experiências, ela também vai levar a pessoa ao relaxamento. Porque se a pessoa não muda e fica fazendo as mesmas coisas, daí a pouco você está registrando a mesma coisa. Você está substituindo, como nós vemos nos computadores, né? Quando vamos salvar um documento, tem o mesmo nome, ele pede, quer substituir? Então é uma situação onde ali está semelhante, o mesmo nome, só vai haver uma substituição, então o ser fica relaxado. Nesse sentido, que para harmonizar o espírito, ou seja, para que a gente possa viver bem e melhor, essa harmonia precisa ter por base a sustentação forte da vontade. Agora, não é que a vontade vai impedir que as mentes possam refletir, principalmente na relação humana, de um espírito quando se encontra com outro espírito, e então eles ali estão conectados, porque são semelhantes. A sintonia é uma lei divina,
A sintonia, ela não vai deixar de existir, portanto, os espíritos que se afinizam, como o próprio Santo Agostinho falou, eles vão formar as famílias. E aqui nós não estamos falando só de família consanguínea, não. Nós estamos falando de família espiritual, não é? Aquelas que se reúnem num trabalho, que se reúnem no seio de um lar também, consanguíneos, mas também que se reúne no centro espírita, que se reúne para algumas outras atividades, nas escolas e por aí afora. Então, os semelhantes se atraem, sintonia e preferência. É uma lei que é inderrogável. Mas o que a vontade pode nos ajudar nesse sentido e poderia ter auxiliado se os espíritos fossem evoluídos? Impor a disciplina para o desejo, para a inteligência, para a imaginação e também para a memória, de modo a mantê-los firmes no caminho do bem. Então, eu peço a você que reflita comigo, deixe sua opinião, vamos debater um pouco mais, mas num outro sentido, num sentido onde as ideias são respeitosas, onde nós não vamos ofender as pessoas, onde nós vamos tentar compreender o objetivo e o fundo da mensagem. A mensagem é uma mensagem de amor, de respeito, de tolerância. Portanto, eu espero que você possa nos auxiliar a espalhar o bem e a paz na terra e fazer desse mundo um mundo melhor. É o meu coração desejando para o seu coração. Um abraço, até o nosso próximo encontro.